Então, a minha pergunta é como será a implementação desse plano nacional Ou seja, estratégico se dos você Estados estiver na Unidos? liderança da China, se o Xi Jinping, que é uma cabeça estratégica, é um diplomata sabendo do tamanho que ele tem, se ele for substituído por uma liderança mais bélica, mais tosca, como você já teve a liderança na China, com pessoas com essa visão, com essa cabeça. E os riscos, né, dos conflitos regionais na Ásia, que a gente começa a ter de novo, né? E eu colocaria também, Jamil, vejo uma preocupação latente dos americanos também com os passos independentes que a Índia vem dando, pelo tamanho da sua economia e pelo que ela significa como mercado, por exemplo, hoje para o Brasil. A Índia é um mercado alternativo fabuloso para o Brasil e pode gerar laços comerciais muito grandes. E isso me parece que a Índia está passando ao largo dos americanos. Você tem toda a razão. E olha só, hoje mesmo, Vladimir Putin está na Índia, né? Ou seja, é muito revelador essa visita. Ela, obviamente, estou saindo agora da América Latina, mas porque esse plano de Donald Trump não é só para a América Latina, ele fala da Europa, fala como a Europa basicamente está perdida, enfim, tem toda uma avaliação sobre outras regiões, mas você tem toda a razão em colocar justamente a China nessa posição. Logo no início do governo do Trump aconteceu um incidente que fez os chineses despertar, que foi o seguinte: vocês se lembram que logo no começo Donald Trump falou sobre o canal do Panamá e que ele estava disposto, inclusive, a invadir o canal do Panamá para retomar o canal, né? Isso foi falado muito, etc. O que aconteceu? Marco Rubio foi até o Panamá e o Panamá refez, basicamente, acordos com os Estados Unidos, abandonando acordos com a China. Panamá foi o primeiro país da América Central a aderir à Rota da Seda, a nova Rota da Seda da China. E foi agora o primeiro país da América Latina a deixar a Rota da Seda, por pressão americana. E aí os chineses falaram, opa, tem gente que vai acabar... Como é que é? Vou voltar um pouquinho só. ...acordos com a China. Panamá foi o primeiro país da América Central a aderir à Rota da Seda, a nova Rota da Seda da China. E foi agora o primeiro país da América Latina a deixar a Rota da Seda, por pressão americana. E aí os chineses falaram, opa, tem gente que vai acabar, diante dessa pressão, vai acabar cedendo. E aí houve toda uma reorganização da diplomacia chinesa para, obviamente, manter diálogo com esses países, dizendo, olha, contratos precisam ser cumpridos, né? Então, realmente, nós temos aí a construção de algo muito novo. Esse documento, eu convido, inclusive, nas minhas redes sociais, eu coloquei o documento, o trecho de América Latina inteiro. Obrigado, parece, sinceramente, Lula, se eu escrevesse isso, iam me convidar para fazer... Ô, Carla, se puder mandar mais um pouquinho, tipo, mais 50 ou 100, a gente agradece demais, porque a Folha de Entrevista também sofreu essa semana. Vamos lá. Obrigado, querida. Roteiro de filme da Guerra Fria, entendeu? Da onde você tirou tanto absurdo, tá tudo ali escrito. Eu fiquei chocado com esses trechos que a Vivi trouxe aqui. São chocantes. São, né? Mas deixa eu convidar mais um personagem para ajudar nessa análise, que acho que vai ser perfeito aqui para a gente, que é o professor Leonardo Trevisan. Lula, a gente aqui de vez em quando faz esses encontros memoráveis que a gente conseguir ter o Jamil e o professor Trevisan juntos aqui com você hoje. Mas, enfim, você ficou chocado com esses recortes, né, dessa nova política dos Estados Unidos para a América Latina. Quero ouvir também a análise do professor. Já chega falando, professor, por favor, a gente quer te ouvir. Bom dia. Bom dia, Vivian. Bom dia, Luiz. Bom dia, César. Bom dia, Jamil. Tudo bem? Bom dia, querido professor. Vamos lá. É um filme conhecido, né, meus amigos? O Trump está desenvolvendo, né, uma política especialmente para a América Latina, que é produto daquele lapso de absoluta sinceridade, aquele sincericídio do senhor Marco Rubio e do senhor Peter Rexed, né? Nós vamos cuidar do nosso quintal, né?
Essa velha mentalidade voltou. Sabe, Jamil, você fez muito bem de lembrar o que aconteceu logo no início, né? Talvez o Panamá, em termos de importância estratégica, não sei se é tanto, mas ele é tão complexo quanto a Groenlândia, né? Igualzinho. Né? E a minha sensação é que aquela direita pesada, mais radicalizada dentro do Departamento de Estado, tinha um ideário, né? A gente tem esquecido isso, sabe, Jamil? Que é o ideário da Heritage Foundation, lembra? Isso aí esse é o cronograma do governo Trump. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Está lá o que eles pretendiam fazer. E se a gente olhar com um pouco de calma, Panamá e Groenlândia estavam incluídos ali. Né? O Panamá, porque o que eles queriam, de fato, era cortar, eliminar uma conquista dos democratas que usaram o Canal do Panamá já desde o governo Carter, né? Usaram o Panamá como uma espécie de exemplo de soft power. Né? Esse é o ponto. Né? O Panamá era um exemplão de soft power que o presidente foi lá, entregou o canal, e aí eles mantinham todo um controle do canal, não pela força, mas por influências outras, inclusive econômica e tudo isso. É exatamente isso que muda. Né? E a partir daí é a lógica de esse é o nosso quintal. Né? Só um complemento, César, desculpa, claro, o Panamá, nessa questão, é tão fundamental que eu já ouvi justamente dos militares americanos a preocupação de que a retaliação da Venezuela a um eventual ataque seja um ataque no Panamá, no canal. Ou seja, não contra as tropas americanas, porque aí, obviamente, estariam absolutamente derrotados, mas que a retaliação seria um míssil só em algum dos pontos fundamentais do Canal do Panamá, interrompendo o comércio fundamental da costa leste americana para a Ásia. Então, que a retaliação venezuelana não viria para um ataque direto contra aqueles navios americanos, mas justamente no Panamá. Então, tudo isso, no fundo, é uma equação que vai se fechando, né? Que a gente vai entendendo que ela tem uma ligação muito, muito estratégica ali. Muito mesmo. Ô, Jamil, eu vou te liberar, que eu sei que você tem suas coisas para fazer por aí, já te agradecendo demais, querido professor Trevisan, fica aqui com a gente, que a gente vai falar das exportações brasileiras também, e a queda para os Estados Unidos, mas você está liberado, tá? Obrigada demais, Jamil, e o chocolatinho fica devendo, tá? Tá bom. Eu devo, não nego, pago quando puder. Aquela história. Maravilha, Jamil. Muito bom encontrá-lo aqui virtualmente. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!